Então, né, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Lohane, eu sou graduanda do curso de Geologia pela Universidade de Brasília, faço parte do GREGEL como membro desde 2017. Hoje se inicia mais uma live em comemoração aos 35 anos do GREGEL. Eu peço, assim, a colaboração de todos vocês, né, para não se esquecer de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, pois assim o YouTube entende, né, que se trata de um conteúdo que é relevante e ajuda assim na divulgação científica no Brasil. O tema da live de hoje é sobre dinossauros, que será apresentado pelo Rodrigo Santucci, que tem graduação em geologia e pós-graduação em paleontologia, trabalhou 4 anos no DNPN, que é o atual ANM hoje, né, com fiscalização do patrimônio paleontológico. Está há mais de 10 anos na Universidade de Brasília, onde desenvolve pesquisas com vertebrados fósseis do Cretáceo do Brasil, principalmente com dinossauros e os crocodilomorfos, né? Eu quero que vocês não esqueçam de preencher o formulário que a gente vai estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo para o certificado, né? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer pode ser feita, que serão respondidas no final do vídeo. Eu quero agradecer, em nome do grupo, professor, pela sua contribuição e disponibilidade em trazer esse conteúdo. Muito obrigada. Passo a bola da vez agora para o senhor. Ok, muito obrigado, Lohane e a Bruna também, né, pelo convite, e todos vocês do GREGEL. No fim das contas, eu posso dizer que eu tenho um contato aí grande com vocês, vários membros ou ex-membros, eu não sei como estão o status aí, né, porque eu tento fazer pelo menos uma saída de campo da disciplina geogeral para cavernas, então eu sempre conto com o apoio de vocês e também uma oportunidade de agradecer publicamente aí, sempre pelo suporte que vocês me dão e para os alunos de graduação também, lá do campus de Planaltina, né, que é onde eu estou situado ali, mais circulo, né, vamos dizer assim. E, bom, e agradeço pelo convite para falar, para dar uma palestra aí sobre fósseis e dinossauros. Eu só quero lamentar, pedir desculpas que, né, tudo bem, vocês aí no GREGEL, cavernas, etc., mas o tema ali com o qual eu trabalho, dinossauros, esses dinossauros saurópodes, eles não cabem na caverna, né? Então, ficou alguma coisa aí para, né, um organismo que vive fora das cavernas, né? Mas espero que vocês gostem e o que eu vou tentar abordar aqui nessa pequena apresentação, obviamente que a gente não vai resolver todos os assuntos, abordar todos os assuntos, mas ver coisas legais aí, que evidências científicas as pessoas, outros colegas paleontólogos têm resgatado ao longo dos anos, e principalmente ao longo dos últimos 20 anos, talvez, coisas bem legais aí sobre a biologia desses dinossauros, né, tão incríveis, pelo menos na minha opinião. Espero mostrar um pouquinho para vocês, convencê-los que eles são bastante bacanas e incríveis em vários sentidos. Ok, então, sem mais delongas, acho que a gente pode começar. Eu vou só fazer aquele esqueminha de compartilhar aí. Você, por favor, Lohane, só me avisa se deu tudo certo, né? Sim. Vamos lá, aqui, compartilhar. Ok, fecho. Acho que foi, deixa eu só pôr aqui na apresentação, né? Tudo certo aí com o áudio, a visualização? Para mim aqui tá ok. Se alguém puder confirmar que tá tudo bem, galera, aí com áudio aí no chat, a gente agradece. Uhum. Ok, só avisando que agora eu estou vendo só a minha apresentação, então não estou vendo o quadrinho de vocês, mas a gente volta a se ver no final. Aí, a hora que você me der ok, a gente pode começar. Pode começar, professor. Ok, beleza. Então, como eu já adiantei, a gente vai fazer um recorte, aí não dá para falar de todos os dinossauros, nem que eu tivesse vários dias e a paciência de vocês fosse infinita, a gente conseguiria falar de todos os dinossauros, todos os detalhes. Então, eu fiz um recorte falando dos saurópodos, que são esses dinossauros pescoçudos, que é o tema com o qual eu mais trabalho. E dentro desse grupo, que tem várias espécies, dezenas, centenas, na verdade, de espécies, e eu fiz um outro recorte para falar dos titanossauros, que são saurópodos, né, esses dinossauros pescoçudos, e muito abundantes aqui no Brasil. Por isso, desse recorte, também uso no final para mostrar alguns estudos que a gente tem feito e tem contribuído aí para
para a gente entender um pouquinho melhor a biologia desses bichos. Ok? Então, só para explicar aí o título e o motivo, né, o tema da palestra. Só para situar vocês, no que, quando a gente fala desses dinossauros pescoçudos ou saurópodos, pega aqui uma árvore evolutiva, vamos dizer assim, né, as relações de parentesco entre os dinossauros, só para a gente se situar. A gente tem uma linhagem aqui que basicamente corresponde a dinossauros bem icônicos e bem conhecidos popularmente em filmes, etc., que são esses ornitisquios ou ornitisquia. Basicamente todos são herbívoros, se alimentavam de plantas, e a gente tem aí espécies ou grupos bem característicos, bem famosos, como o Triceratops, aqui, Estegossauro, todos aqueles dinossauros bico de pato, por exemplo, são ornitísquios, então fazem parte dessa linhagem. E aí a gente tem um outro grupo dos terópodos, que basicamente são os dinossauros carnívoros, inclui aí o tiranossauro, e uma outra curiosidade é o grupo a partir do qual as aves evoluíram. Então, elas saem desse raminho aqui dos dinossauros terópodos, carnívoros. E a gente tem, finalmente, o grupo dos sauropodomorfos, onde estão os dinossauros saurópodos, o foco aí da nossa conversa, da palestra. Então, vejam que é só um tiquitinho de nada ali que a gente está pegando dos dinossauros, abraçando aí desses dinossauros, ainda a gente vai dar um foco em apenas um grupo desses dinossauros saurópodos. E interessante notar que a gente tem várias linhagens de dinossauros herbívoros, os saurópodos também são herbívoros, mas eles estão mais relacionados com os terópodos, que são os dinossauros carnívoros. Ok, vamos dar só uma passada rápida. Uma coisa interessante, vocês já devem ter percebido, está meio em escala aqui esses desenhos, essas silhuetas, etc., saurópodos, basicamente, se a gente for pegar todos os dinossauros, saurópodos são os caras aqui que tendem a apresentar o maior gigantismo, maior desenvolvimento em tamanho corporal, em peso, em altura, etc. E isso já de cara causa um problema aí para quem gosta de estudar, procurar dinossauros saurópodos, que é a questão da preservação. Mais ou menos a gente pode estabelecer uma regra geral, óbvio que isso tem suas variantes, etc. Quanto maior o animal, e a gente está falando de um vertebrado, e no caso, quanto maior os ossos e o tamanho do esqueleto, é mais difícil, é mais complicado a gente achar no registro fóssil esqueletos completos. A gente precisaria muita carga de sedimento, uma sedimentação relativamente rápida para cobrir essas carcaças desses animais mortos, para que a gente tenha uma preservação perfeita, não que isso não exista, né, uma preservação do esqueleto todo, mas o mais comum é a gente achar coisas desse tipo, que já é um achado sensacional. Então, aqui tem uma pessoa servindo mais ou menos de escala, esse material é lá nos Estados Unidos, uma rocha, sedimento do final do Jurássico, e aqui tem vários ossos de dinossauros saurópodos, todos misturados, ó, dos membros locomotores, costelas, vértebras, algumas estão até articuladas, essas vértebras de novo aqui, tal, mas fez uma bagunça aqui, e é meio comum isso, na verdade isso é meio incomum, achar tantos ossos, dar sorte de achar tantos ossos, mas basicamente essa a tônica aí da vida de quem trabalha com saurópodos, achar um osso isolado, alguma coisa assim, já achar um negócio desse seria fantástico. E às vezes as pessoas tiram a sorte grande, no caso desse esqueleto tem quase toda a sequência de vértebras, desde a cauda, tronco, pescoço, etc., várias costelas ainda em posição de articulação com as vértebras, os ossos da bacia, por exemplo, e os elementos apendiculares. É muito legal quando você encontra problemas também para coletar um negócio desse, não é fácil, pesa muito, e você tem que às vezes, lançar mão aí de estratégias de como que você vai levar isso para o laboratório para poder estudar adequadamente. Mas só para mostrar várias facetas aí de como eles se apresentam, né, quando a gente vai procurá-los no campo, etc. Muito bem, e um panorama geral sobre os saurópodos, é óbvio que eu sou suspeito para falar,
eles são, entre outras coisas, maravilhas da engenharia mecânica, entre aspas. Basicamente porque a gente pega aí alguns animais, vamos dizer assim, forçando, não é exatamente o termo correto, mas seriam formas mais basais, não são saurópodos ainda, então vamos pensar que os ancestrais dos saurópodos tinham mais ou menos esse jeitão aqui. Então vejam que não eram animais tão grandes para o padrão de um dinossauro, a gente está falando aqui, vejam a barra de escala 1 metro, um bicho aí de 4 metros de comprimento, de novo, não é tão grande para um padrão de um saurópodo, pode atingir muito mais, a gente já vai falar daqui a pouco, vai ver daqui a pouco. E tinha ainda uma tendência ao bipedalismo, então você olha para o esqueleto e não vê exatamente que ele era quadrúpede, ele se apoiava nas 4 patas, eventualmente se apoiava, tal, mas ainda não tinha desenvolvido essa forma de locomoção quadrúpede característica aí dos saurópodos, entre outros dinossauros. Muito bem, então vamos só comparar aqui o que a gente vê num saurópodo típico. Então a gente tem essa locomoção, né, essa postura quadrúpede, membros bem desenvolvidos e colunares, eles funcionam como pilares mesmo para aguentar o grande peso do animal, e a característica, ou as duas características talvez mais marcantes, além do grande tamanho, o pescoço enorme, exagerado, a cauda muitas vezes também enorme, a maioria das vezes enorme, e aí a gente pode fazer algumas comparações interessantes, né, com parentes mais antigos dos saurópodes, que não são saurópodes ainda, coisas interessantes no crânio, por exemplo. A gente vai falar, como a gente vai falar um pouquinho mais tarde disso, no material que eu vou mostrar, vale a pena chamar a atenção agora, a abertura do nariz. Então esse crânio aqui, a gente tem o olho, aqui seria o olho do bicho, essa abertura aqui na extremidade do focinho, seria o nariz, mais ou menos aqui, se eu olhar o crânio de cima, ok? E aqui nos saurópodos, olha só que interessante que acontece, vários crânios de saurópodos diferentes, o nariz, a abertura do nariz não é na ponta do focinho, então isso é uma das características interessantes que os saurópodos têm, essa abertura foi migrando durante a evolução do grupo, e a abertura do nariz fica enorme e ela fica numa posição entre os olhos, praticamente, então vai migrando para o topo da cabeça, do crânio, e fica mais ou menos na altura dos olhos. Então, para vocês terem uma ideia, esse daqui é o olho, esse é o brachiosauro, seria esse dinossauro aqui, e aqui, essa coisa gigante é a abertura do nariz. Aqui um outro, esse é o olho, a abertura do olho, aqui a abertura do nariz, esse aqui de baixo, só para não estender muito, o olho aqui de novo, a abertura da órbita, e a abertura do nariz está bem ali para cima, bem no teto craniano mesmo, não dá nem para ver direito, estaria aqui, ó. Então, uma das características interessantes desses animais, os saurópodos, e vou mostrar um outro slide só para complementar algumas coisas. Vejam que as patas desses bichos... Então, assim, basicamente, tudo que a gente vê, antes de eu mostrar os próximos slides, só para adiantar o assunto, tudo que a gente vê no saurópodo, praticamente, muitas coisas, características dos ossos que a gente vê nesses dinossauros, tem a ver com soluções, por isso que eu falo que eles são peças, obras magníficas aí da engenharia, porque basicamente o que a gente olha, quando a gente observa esses esqueletos, a gente vê que basicamente tudo ali está trabalhando para resolver problemas desse grande tamanho e desse grande peso. Então, exemplos aqui que eu vou mostrar, esse slide aqui mostra como é a pata, pelo menos a pata dianteira desses animais. Deixa eu só voltar para localizar vocês. Essa porçãozinha da pata aqui, ó, que a gente chama são os metacarpais, para quem não sabe, são esses ossos da palma da mão aí, né? Então, basicamente 5 ossos. Nos saurópodos, eles se alongam e os dedos reduzem de tamanho e eles começam a andar basicamente como se fosse na ponta dos dedos. Aí acontece uma coisa
que eu acho bem legal no grupo, sensacional, que como eles começam a se apoiar aí nos dedos, eles não colocam a planta do pé no chão, você começa a ter um problema ali, né? Um grande peso de várias toneladas, às vezes dezenas de toneladas, e como suportar esse peso. Então a gente está vendo esses ossos aqui, de novo, os metacarpais, como seriam esses ossos da palma da mão, como se a gente estivesse vendo esses ossos de baixo, como um saurópodo, se fosse pisar na nossa cabeça, a gente olhando para cima e vendo esses ossos por baixo. Aí olha que interessante, saurópodos mais antigos, menos derivados, vamos dizer assim, evolutivamente, apresentam esses ossos ainda meio que alinhados lateralmente. E uma coisa interessante acontece, conforme o peso vai aumentando, etc., eles vão se curvando e fazendo como se fosse uma forma de cilindro. É igual eu imaginar uma folha de papel, se eu deixar ela esticada e botar um peso em cima, ela vai se dobrar, mas se eu fizer um cilindro com papel, eu consigo até botar um certo peso em cima, que ela vai aguentar mais. Então, é muito fantástico, muito interessante esse tipo de solução mecânica que eles apresentaram, desenvolveram para suportar o grande peso. Uma outra característica interessante é que, basicamente, a coluna, a sustentação do pescoço e da cauda desses bichos funciona mais ou menos como esse esquema de ponte estaiada. Então, imagine que aqui, onde eu estou apontando, seria a cintura escapular, o ombro, falando no popular, e esse outro pilar seria a bacia. Então, para cá eu tenho o pescoço, aqui as vértebras do tronco, e aqui seriam as vértebras da cauda. E a gente vê que nas vértebras, né, eu tenho músculos se ancorando ali na região das vértebras da bacia e vão se estender para as vértebras do pescoço, tentando manter o pescoço mais ou menos reto, vamos dizer assim, reto assim, né, horizontal em relação ao solo, e para o outro lado, para a cauda também se manter desse jeito, vários feixes de músculos vão se estendendo para a cauda, mantendo a cauda também mais ou menos horizontalizada, né, numa posição horizontal. Uma outra característica interessante desses bichos é o que a gente chama de pneumatização das vértebras. Então, a gente imagina aí um dinossauro saurópodo com ossos muito resistentes, muito robustos, sólidos, maciços, etc., mas é justamente o contrário. A gente pode observar em alguns saurópodos, e essa é uma vértebra do pescoço, né, cervical desses bichos, e aqui foi feito um raio-x, e imagine como se eu tivesse feito fatias dessa vértebra, e eu estou vendo as fatias aqui, olhando de frente agora. E vejam que, basicamente, essas vértebras são compostas de espaços vazios. Então, só tem uma casquinha óssea, etc., e todas essas lâminas ósseas internas, essa estrutura do tecido esponjoso, tal, está disposta de um jeito que aumenta a resistência mecânica, mas, ao mesmo tempo, diminui a quantidade de material, entre aspas, né, de osso necessário para construir uma vértebra dessa, e, obviamente, o peso também. Então, se a gente observar, uma vértebra dessa é basicamente um conjunto de espaços vazios, só por fora ali tem uma casquinha de osso, etc. Essa é uma outra vértebra, já de um titanossauro, inclusive, foi feito um corte aqui, ó. Então, estou vendo a vértebra aqui, uma vista posterior de trás, aqui uma vista lateral, e aqui foi feito um corte, nesse corte 2, tudo que está em preto é osso, ou só o que está em preto é osso. O resto, os espaços em branco, são cavidades internas, espaços internos que basicamente não tem nada, e muito menos osso. Então, é interessante que é um tecido ultra esponjoso, ultra formado por cavidades muito grandes, e mesmo assim, do ponto de vista da resistência mecânica, eles funcionam muito bem. Muito bem. E aí a gente começa a ver algumas coisas, trabalhos falando de colegas paleontólogos, falando ou tentando lidar aí com essas características, e uma delas, talvez a mais marcante, além do peso, grande tamanho, etc., é o pescoço alongado.
E são trabalhos muito interessantes aí de biomecânica. Você basicamente faz um modelo 3D desses ossos do pescoço, etc., e vai digitalmente no computador, meio que inserindo os músculos aqui. Depois você, quando tem todos esses músculos inseridos, o computador tenta simular movimentos desse pescoço. E no caso desse trabalho, por exemplo, de 2013. E aí você pode perceber, obviamente que é uma simulação, mas você pode perceber aí, do ponto de vista de articulação e flexibilidade do pescoço, quais as direções, ou para quais direções o pescoço se movia com mais facilidade. E, por exemplo, nesse trabalho, o Kent Stevens aqui, ele mostrou que a flexibilidade do pescoço é mais fácil, ou pelo menos era mais fácil para um saurópodo mover o pescoço lateralmente e para baixo do que para cima. Então, meio que a partir de aí, muitas das reconstituições e saurópodos passaram a vir desse jeito, com o pescoço mais ou menos na horizontal. Ele tinha uma facilidade, pelo menos algumas espécies, né, essas da simulação, ele tinha alguma facilidade de abaixar o pescoço. Óbvio, ele tinha que tomar água, essas coisas, mas aparentemente ele não conseguia levantar muito bem o pescoço, ele era limitado nesse movimento. E óbvio que para os lados ele era bem flexível também. A gente tem umas exceções, o Brachiosaurus, eu já falei dele, mostrei o crânio dele no slide anterior. Ele realmente ficava com o pescoço, vamos dizer assim, a posição neutra, a posição de descanso normal do pescoço dele, era essa, mais ou menos vertical, e é um animal incrível. Essa foto é do Museu de História Natural de Berlim, tem uma réplica lá desse material, e você chega ali, tem mais ou menos uns 15 metros, a cabeça dele está uns 15 metros de altura. É realmente um esqueleto muito interessante, muito impressionante você chegar perto de uma montagem dessa. Muito bem. E aí a gente pensa em diferentes posições de pescoço, tipos de pescoço e movimentos. A gente começa a pensar, horas, o que ele fazia com esse pescoço enorme e várias posições neutras, né, um na horizontal, um na vertical de pescoço. E aí a gente pode começar a analisar outras características, como dentes e saurópodos, e aí a gente tem características bem interessantes sobre a alimentação desses bichos. Eu não vou falar tudo agora, eu vou mostrar alguma coisa sobre a alimentação dos titanossauros num dos últimos slides. Então, a gente vai tratar agora só de alguns aspectos da alimentação, mas já dá para perceber, olhando só os dentes, e vejam que é um detalhe do detalhe, praticamente, mas resolve uma questão, ou várias questões interessantes, é o desgaste que esses dentes apresentam. Então, esses bichos não têm dentes como mamíferos e nós, seres humanos, pelo menos os dentes molares, que são baterias de mastigação e de processamento de alimento ali, né? Esses dentes mais posteriores que a gente tem, e os saurópodos têm dentes relativamente simples. Imaginem aí, basicamente, esses, um dos tipos, esse parece um lápis, é um cilindro mesmo, e só a ponta é meio afinada, ele termina numa ponta, e aqui o que a gente está vendo são facetas de desgaste. O bicho, quando comia, o dente roçava um no outro e tinha um atrito até com a comida, com a vegetação que ele ingeria, e deixa esse desgaste. E ao longo da vida eles iam repondo os dentes continuamente, nunca paravam de repor os dentes. É bem diferente de nós mamíferos, né, que tem uma dentição permanente na vida adulta, e eles iam repondo os dentes. Mas olha que bacana, a gente pode analisar essas facetas de desgaste. Esse aqui é um outro tipo de dente, já um pouco diferente, não é exatamente um cilindro, uma vista lateral, ele é meio tortinho e tal, e a gente vê que esses dentes apresentam facetas de desgaste diferentes, um só polida, indicando que talvez ele comesse folhas e um material talvez não muito abrasivo, etc., e outros tipos de dentes mostrando que tem ranhuras mais grossas, e junto com as ranhuras existem pequenos buraquinhos
que são interpretados, até comparando com mamíferos atuais, herbívoros, são interpretados que talvez eles estivessem comendo uma vegetação rasteira, e aí ele vai incluindo ali grão de areia, etc., sedimento, basicamente, quando está puxando essa vegetação mais rasteira, e aí ele está, como se a gente tivesse, por exemplo, no RU, e eu achei ali mordi um grão de areia, uma pedrinha ali, então pode causar um dano no dente, é mais ou menos isso, ele está comendo ali rente ao chão, entre aspas, pastando, vamos dizer assim, e aí está incorporando areia, ele vai mordendo, isso causa esses buraquinhos. Então é muito interessante porque dá para, pelo menos olhando os dentes, falar que, olha, ele tem todo o jeito de ser herbívoro, mas eu estou vendo dentes diferentes e talvez eles, até com tipos de dentes diferentes e pescoços, o pescoço em posturas diferentes, dependendo da espécie, eles tivessem formas de alimentação diferentes. Um talvez comesse a vegetação mais alta e outros uma vegetação mais rasteira. Estudos desse tipo são corroborados, por exemplo, por trabalhos mais recentes assim, um pouco menos de 10 anos, dois crânios aí de saurópodos bem diferentes, e é possível reconstruir a musculatura. Então, por exemplo, esse mais em rosa é um músculo um dos músculos aí para abrir a mandíbula. Vejam que é diferente a região de inserção, o tamanho do músculo, os músculos que fazem a mandíbula se fechar também são diferentes, tem pontos de inserção diferentes, tamanhos diferentes, e obviamente isso devia causar esforços e movimentos ligeiramente diferentes também pelo menos não dá para dizer se eles mastigavam a comida, muito provavelmente não, com esse tipo de dente pontudo, mas pelo menos de obtenção da comida e talvez fazer um processamento mínimo, picotar um pouquinho essas folhas, etc., antes de engolir esse material. Então, esses estudos, a conjugação desses trabalhos, né, de observação de faceta de desgaste de dente e de biomecânica, reconstrução muscular, tem gerado um grande avanço aí para a gente entender a biologia desses bichos. Uma outra coisa legal, tem a questão vamos dizer assim, do padrão de crescimento. É uma análise destrutiva, mas ela é bacana, vale a pena em alguns casos. A gente pode pegar um osso como o fêmur, o osso da coxa, o húmero, né, o osso do braço, e a gente tem que serrar, tira uma amostra de toda a extensão, desde da parte externa até a parte interna, ali, a medula, faz uma lâmina desse material, desse osso fóssil, e aí a gente consegue ver um padrão de crescimento. Esse padrão em linhas é mais ou menos o que algumas árvores, ou pelo menos boa parte das árvores apresenta esse padrão de crescimento em anéis. Então, com vertebrados, ou pelo menos muitos tipos de vertebrados, é assim. Cada ano eu tenho um anel de crescimento, e em um momento do ano, para o crescimento, eu fico com uma linha bem marcada aqui, mostrando um ciclo de um ano, e olha só que legal, basta eu contar essas linhas, se cada uma delas é anual, basta eu contar essas linhas, eu tenho uma ideia da idade do bicho quando ele morreu. Então, nesse caso, esse saurópodo, ele tinha mais ou menos uns 25, 26 anos quando morreu. E uma outra coisa mais sensacional ainda é que eu consigo correlacionar o diâmetro do tamanho do fêmur com o tamanho do animal e a massa do animal. É a mesma coisa que eu pensasse assim, olha, eu consigo saber o tamanho de um ser humano medindo o diâmetro do fêmur dele. É a mesma coisa para esses dinossauros. Então, eu consigo ter uma correlação boa. E aí eu vejo aqui, ó, ano 1, esse era o tamanho do fêmur, ou pelo menos da parte óssea, do fêmur, quando ele tinha 1 ano de idade. Agora, esse outro aqui é no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, tal, até 10 anos, a gente segue mais ou menos um padrão de mesmo espaçamento. Aí eu boto isso num gráfico, já vou mostrar para vocês, e uma coisa sensacional surge daí. Eu tenho uma ideia como vou dizer, de uma curva de crescimento.
né, desses animais. Então, e eu posso estimar mais ou menos, ó, nesse primeiro ano ele tinha tanto de peso, no segundo ano tanto de peso, e basicamente botando nessas curvas a gente vê duas coisas bem legais. Primeiro, que eles cresciam, eles tinham um pico de crescimento, então esse bicho aqui, mais ou menos, chegou aos 10, 11 anos aqui, crescendo muito rápido, é um padrão parecido com o que a gente tem hoje nas aves e até mesmo nos mamíferos. Então ele cresceu muito rápido aqui, até os 10 anos, e depois ele, 10, 11 anos, e depois ele parou de crescer. Então, basicamente, aqui ele atingiu, vamos dizer assim, a maturidade, a idade adulta, e depois disso ele para de crescer, então a curva de crescimento, deixa eu passar para ela aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, em anos, tal, ele vai crescendo, tal, essa é uma outra idade, é uma outra curva, e aí a gente vê que esses animais, às vezes, chegam a ganhar 800, 900, 1 tonelada de peso por ano nessa fase de crescimento acelerado. Então, um bicho desse aí nasce de um ovo de mais ou menos 10, 12, 14 centímetros de diâmetro, e em poucos anos aí, 11 anos, 12 anos, ele chega a 15 toneladas de peso. É um ganho de peso extraordinário, impressionante, só para um animal que come plantas. E depois ele estabiliza aí o seu crescimento. Então, uma análise muito interessante aí que a gente consegue fazer com essa histologia, né? É destrutiva, como eu falei, mas a gente consegue tirar informações bem bacanas de crescimento, curvas de crescimento, ganho de peso, etc., desses bichos. Muito bem. Seguindo, e só para agora focar um pouquinho nos titanossauros, que como eu falei, na verdade os titanossauros foram uma praga durante o Cretáceo. A gente encontra titanossauro praticamente em todos os continentes, inclusive na Antártica, e a América do Sul aí foi agraciada. Trocentas, dezenas de espécies de titanossauros na América do Sul. Só aqui no Brasil, eu acho que a gente já está com mais de 10. Só no Brasil. A Argentina, por ter regiões como a Patagônia, mais deserta, assim, do ponto de vista de não ter vegetação, essas coisas tão exuberantes como uma floresta tropical, tem muito material de titanossauro. Só essa semana, duas novas espécies da Argentina foram publicadas, então, basicamente, todo ano a gente ganha mais algumas espécies de titanossauro, se não aqui na América do Sul, em algum lugar do mundo, alguém descobre uma nova espécie. Então, basicamente, os titanossauros foram os saurópodos que chegaram, pensando no Mesozoico, foram os dinossauros saurópodos que chegaram ou eram mais dominantes no Cretáceo, na última divisão do Mesozoico, e basicamente ali há 66 milhões de anos, quando a gente teve aquele grande evento de extinção que varreu do mapa aí todos os dinossauros, mas uma montanha de outras espécies. Os titanossauros eram os únicos saurópodos existentes, não extintos naquela época. Então, foi o pessoal aí que chegou até o final do Cretáceo. Muito bem. Para vocês terem uma ideia dessa diversificação de espécies, esse é um trabalho já meio antigo, então, basicamente, esse número de espécies dobrou, mais que dobrou aí ao longo desses últimos 10 anos. Então, vejam aqui, a linha preta mostra ao longo do Cretáceo, ou pelo menos no início do Cretáceo, a ocorrência de titanossauros era mínima, a gente quase não tem ocorrências, enquanto outras espécies de saurópodes vão desaparecendo do registro geológico, os titanossauros começam a dominar como saurópodos aí durante o Cretáceo. E aí, só para mostrar para vocês o jeitão de um titanossauro, é um jeitão típico de dinossauro saurópodo, como a gente acabou de ver. Uma das características interessantes, não dá para saber se em todos, mas pelo menos em alguns desses titanossauros, ele tinha o corpo coberto por essas placas dérmicas, que a gente chama placa dérmica, algumas em forma de pontas, não era exatamente um espinho, alguma coisa assim, mas tinha essa forma mais pontuda, e outras placas mais achatadas, parecendo uma calota ali, alguma coisa desse tipo. Mostrar para vocês um crânio de um titanossauro, um pouquinho mais alongado, etc. E, de novo, a órbita fica aqui em cima
do crânio, entre os olhos, e uma coisa legal e sensacional, titanossauro tem de tudo quanto é tamanho. Talvez sejam, algumas espécies de titanossauros sejam, configurem aí entre os maiores animais que já caminharam pela Terra, com estimativas aí de bichos de 35 metros de comprimento, passando das 60 toneladas, 70 toneladas de peso, e, por outro lado, dentro do grupo dos titanossauros, a gente tem alguns saurópodos, algumas espécies que são muito pequenas, com 4 metros, talvez um pouco menos, um pouco mais, a gente já vai ver um pouquinho desse material, e para um titanossauro, e pesos aí talvez nem passando de 1 tonelada, chegando aí a 1.000 quilos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, e para brincando assim, para um saurópodo padrão, um animal desse aí que pesa só 1 tonelada e tem 4 metros de comprimento, é microscópico, ok? Em comparação com espécies aí que potencialmente chegavam passavam dos 35 metros, talvez 40 metros de comprimento. Muito bem. Os titanossauros, então, surgem mais ou menos nesse contexto aí do início do Cretáceo, final do Jurássico, e talvez tenha sido uma sorte para eles que a fragmentação da Pangeia ainda não estava totalmente completa, concluída, então o grupo surge e meio que se espalha, dá a sorte de conseguir se espalhar para basicamente todas as massas continentais, e só lembrando também, no Cretáceo não muda muito, essa é um mapinha aqui de uma reconstituição paleoclimática, vamos dizer assim, do final do Cretáceo, da parte superior do Cretáceo, mas basicamente as condições eram as mesmas, então a gente não tinha gelo nas calotas polares, etc., meio que a gente tinha plantas aqui, árvores, vamos dizer assim, florestas na Antártica tal, e a gente chega a ter ocorrências de titanossauro na Antártica também, obviamente não era como é hoje a Antártica. Então, imaginem aí, eu tenho o próximo mapinha, coloquei estrelinhas aí, óbvio que eu esqueci de algum, e deve ter muito mais que isso, só não fiquei olhando todas, mas então vejam que se a gente for considerar a configuração continental atual, a gente tem titanossauro basicamente em todas as massas continentais, e até às vezes Madagascar, coisas como o Japão, que você pensa assim, nossa, mas é um conjunto de ilhas, etc., tem titanossauro nessas regiões, América do Sul, América do Norte, Austrália, qualquer basicamente lugar que você imaginar, a gente vai encontrar titanossauro. De novo, uma praga no Cretáceo. Só para falar um pouco da distribuição temporal, então uma árvore evolutiva meio calibrada com o tempo, né, com a tabela de tempo geológico. Em vermelho são espécies sul-americanas, vejam que é uma região muito boa para a gente procurar esses materiais e ver que várias espécies aí se extinguem ao longo do tempo, ao longo do Cretáceo, mas muitas, a gente tem uma quantidade interessante aí de espécies até o final do Cretáceo. Muito bem, para falar um pouquinho da biologia aí dos titanossauros, a gente começa com pegadas. Aqui é uma mineradora na Bolívia, e óbvio que eles não subiam paredes, e eu acho muito bacana esse exemplo, é uma foto de um colega paleontólogo da Argentina, o Sebastián Apestegui, e vocês talvez consigam ver aqui, ó, trilhas com conjuntos de pegadas de saurópodos estão na vertical aqui, mas é óbvio que é uma conjugação com a tectônica de placas, dobrou essas rochas e elas obviamente não estão na posição original. Deixa eu pegar uma outra foto aqui mais interessante, também na Bolívia, né, dessa região, então pegadas de titanossauro. A gente consegue ver várias coisas interessantes. Então, primeiro, vocês conseguem observar uma borda aqui, ó, de sedimento que é deslocado por causa do grande peso desse animal, né, desses animais, e o que é interessante, dá para notar aqui, ó, vamos pegar essa outra, tem uma pessoa aqui, ó, servindo de escala também, eu vejo as trilhas, elas estão meio que paralelas entre si, e isso diz coisas muito interessantes sobre esses bichos, que provavelmente eles andavam em bando, então todas estão meio que paralelas entre si e indo para a mesma direção. Então, talvez, pelo menos a espécie que fez essa pegada, e talvez até
todas, quem sabe, se deslocassem em grandes bandos, grandes manadas de saurópodos, essa evidência que a gente tem pelas pegadas. Uma outra coisa bacana que a gente observa nessas pegadas, ou melhor, não observa, é que elas não têm marca de cauda, então a cauda realmente não arrastava no chão. Então, o que a gente pode concluir é que esses bichos realmente viviam só dentro d'água, como a maioria das pessoas pensa, e muito menos tinha essa postura aqui de ficar com a cauda arrastando no chão. Realmente, a cauda ficava tensa e muito provavelmente contrabalançando aqui o pescoço também, que era muito longo. Muito bem. Uma outra coisa bem bacana que eu acho sensacional, uma descoberta aqui na América do Sul, e é um grande sítio de nidificação de titanossauros. Então, o pessoal encontra vários ovos, não só ovos, ninhos desses animais. Em outros lugares do mundo depois foram descobertos também ninhos, e a gente tem ovos aqui do Brasil, mas a gente não chega nesse nível de encontrar ninhos com vários ovos, etc. E o bacana é que dá para ver ali, ó, essa é um desenho, um esquema desses ninhos olhando-se de cima, então dá para ver que tem uma estrutura meio escavada, as fêmeas deviam escavar o substrato ali, o sedimento, aí formavam essas bordas aqui e um outro esquema, e olhando de lado, como se fosse um corte, dá para ver, ó, a borda, essa crista que circundava o ninho e a escavação, e aqui as fotos reais desses ovos, etc. Então, dá para ter até uma ideia de como eles faziam esses ninhos. O que a gente não sabe é se eles ficavam abertos, cobertos por folhas, cobertos por sedimento, isso a gente ainda não tem certeza. Ou pelo menos os colegas da Argentina que publicaram. Uma outra coisa legal é que esses ninhos vão ocorrendo em várias camadas. A gente tem uma seção aqui composta e em várias camadas ao longo do tempo, a gente não sabe quanto, ao longo do tempo, de vários ninhos. Então, provavelmente era um local de nidificação, então aqui está para uma imagem aérea ali, para a gente tem uma noção da distribuição dessas camadas com ovos, e são dezenas de ninhos numa área pequena, e provavelmente, então, por a gente encontrar em várias camadas, era um local de nidificação, e muito provavelmente a espécie voltava ali de tempos em tempos para se reproduzir, para botar os ovos ali, na região. E já não bastasse essa descoberta ser sensacional, em alguns ovos, olhando dentro, ovos não eclodidos, foram achados embriões, e até agora a maior parte dos ossos são dentes e ossos do crânio. Obviamente aqui que eu tenho que usar a imaginação, vocês também, uma ideia do que está acontecendo. Vejam que é um bichinho muito pequeno, os ovos têm em média aí 12, 14, 15 centímetros de diâmetro, são ovos até pequenos, e dentro ali eu tenho fragmentos de ossos do crânio, mais ou menos aqui seria o olho do bicho, outros ossos, então mais ou menos eu tenho essa parte aqui. Eu peguei um titanossauro adulto, só para que vocês tenham uma ideia, mas muito legal isso daí. Ovos com crânios quase inteiros preservados, então olha só que de novo, a região da órbita do olho, aqui seriam os dentes do bicho, a parte do focinho, né, mais anterior do focinho aqui, dá para ver até com uma certa clareza. E uma coisa muito bacana que foi observada nesses embriões, justamente tem a ver com o nariz, a posição da abertura nasal. Então, nos embriões, essa abertura é um pouquinho mais anterior, então era uma característica interessante, que ao longo da vida a abertura nasal migrava de uma posição mais na ponta do focinho e ia migrando para trás até ficar nessa posição no topo da cabeça. É a mesma coisa que a gente pensar, nasci, tenho o nariz aqui na posição que a gente sempre tem, e conforme eu vou ficando mais velho, ele vai parar aqui no meu cucuruto. É bem esquisito isso, mas é bem bacana de pensar, e a gente tem essa evidência com o material fóssil. E outra coisa sensacional também, junto com, não só tendo encontrado os ovos, os embriões, etc., encontraram não a pele preservada, mas ela fossilizada,
né, já mineralizada aí, e você consegue ver um padrão de escamas. Basicamente isso daqui era a pele que ficou fossilizada, e um padrão de escamas. A gente tem uma ideia de como é a textura dessas escamas, às vezes formando pequenos mosaicos desses embriões. A gente não sabe se na vida adulta esse padrão se mantinha, etc., mas é bem interessante também ter esse tipo de informação preservada. No final, uma reconstrução desses locais de nidificação. Óbvio que não dá para saber se as fêmeas ficavam no lugar ou não, etc., e como os ninhos eram cobertos. Mais uma tentativa de como que era essa situação. Com relação ao crescimento, e eu já falei, né, a gente tem dinossauros, titanossauros nanicos, outras espécies. Olha aqui uma comparada aqui, essa daqui é da Alemanha, não é exatamente um titanossauro, mas tem uma espécie da Alemanha, que tem, da Romênia, que tem mais ou menos esse mesmo tamanho, e a gente sabe que não é um filhote, nem um juvenil, porque a gente olha aquela estrutura dos ossos, e a gente vê que a gente tem esses anéis de crescimento. Ele já entrou naquela fase que ele parou de crescer, então era realmente um bichinho anão, entre aspas, minúsculo, aí dentre esses outros titanos. Os titanossauros levam ao extremo aí essa questão da pneumatização das vértebras, e a gente tem vértebras muito grandes, algumas aí com 1,5 metro de altura, uma vértebra do tronco. Então veja aí em escala uma pessoa, pensa aí num pedestal, mas são ossos muito impressionantes, e basicamente eles se sustentam com esse sistema de pneumatização de cavidades internas. Muito bem, para terminar, só falando aí de coisas interessantes, a gente tem no Brasil, esse é meu amigo e diretor do Museu de Paleontologia de Marília, na cidade interior de São Paulo, de Marília. Ele descobriu há uns tempos atrás um titanossauro, então dá para ver ele aqui, começou a fazer a escavação, são as vértebras do final do tronco, das costas, quase com a região, ligando com a região da bacia desse dinossauro. Aí ele me chamou para fazer uma parceria, escavar, estudar esse material. A gente começou a escavar. O problema é que estava numa posição meio ruim, vocês conseguem ver aqui ossos saindo nesse afloramento, e a gente teve que remover, com auxílio de tratores, etc., basicamente o topo do morro, aqui por uma extensão de uns 30 metros. Só foto aí do que a gente tirou, basicamente toda essa parte aqui do morro, a gente tirou, e aí a gente conseguiu achar boa parte do esqueleto desse titanossauro. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, ó. Basicamente em amarelo, nesse esqueleto, são os ossos que a gente encontrou, e com os materiais, os blocos de rocha que a gente trouxe para o laboratório, até outros ossos mais ossos. E muito bem. E o que aconteceu de interessante, uma coisa interessante para contar, é que nessa escavação, e aí a gente ficou com uma parede enorme de rocha exposta aqui, e a gente começou a observar coisas do entorno do titanossauro, né? Então, a gente tinha aqui nessas camadas, nesses níveis, perfurações iquinofósseis, que a gente chama, perfurações de invertebrados. Então, o solo todo, então a gente conseguiu inferir que era um paleossolo, porque tinham essas perfurações de invertebrados. A gente não sabe que organismo era exatamente, e nessa parede, e aqui também, junto, embaixo do esqueleto, marcas de raízes de plantas diferentes. Então, só dando uma olhada aqui na escavação, rapidamente, vários ossos recuperados, e o que a gente encontrou aqui são essas marcas de raízes, e a gente conseguiu concluir que existiam 2 tipos de raízes pelo tamanho. Os 2 tipos eram plantas de porte pequeno, arbustivo, herbáceo, tal, e uma que se ramificava, acho que dá para ver aqui, ó, ramificações dessa raiz, tal, e essa outra tinha mais ou menos o mesmo diâmetro, etc. Essa era a vegetação que compunha a paisagem aí, e provavelmente esse bicho, óbvio que a gente não tem nenhuma evidência direta disso nesse caso, mas talvez ele se alimentasse dessas plantas também. Detalhes aí dessas raízes, a gente até encontrou fungos associados entre plantas, no caso a raiz de planta com alguns fungo, a gente encontrou associado. E para finalizar, essa é uma localidade em Minas Gerais, na cidade de Uberaba.
despolamento é muito famoso ali na cidade, e com muitos ossos de titanossauros e outros dinossauros e tartarugas também, peixes, etc., e chamando atenção aqui para esse material, é um coprólito, que a gente chama, né, cocô fossilizado. Vejam que ele é pequeno aqui, comparado com a barra de escala, de 3 centímetros, pelo menos essa parte aqui dele. E aí a gente começou a estudar. Esse é um trabalho, eu esqueci de falar, o trabalho anterior com as raízes foi de um aluno meu, o Adriano, esse é de um outro aluno, Fábio. A gente começou a estudar esses cocôs, esses coprólitos, e a gente viu coisas interessantes, que eles têm níveis diferentes de desgaste, de rolamento, e vejam que eles têm essas rachaduras, são gretas de ressecamento, assim como quem da geologia, as gretas de ressecamento que a gente acha em rocha, alguns tipos de rocha sedimentar, e a gente começa a comparar com animais recentes. Esse é um cocôzinho de vaca recente, a gente vê que essa parte da base, que fica em contato com o solo, perde menos água, então não resseca tanto, a parte que fica exposta perde mais água e apresenta as gretas de ressecamento, e a parte do cocô, vamos dizer assim, que cai no chão, entra em contato com o substrato, fica com material aderido, ó, fragmentos de grama, folha, gravetos, sedimento, areia, cascalho e tal, e a gente observa a mesma coisa nesse coprólito. Então a parte de cima, ou supostamente de cima, está toda rachadinha, ok? E a parte de baixo está achatada, tem menos rachaduras e tem marcas desses grãos, que a gente chama marcas de adesão, que enquanto o cocô estava plástico, ele aderiu, né? O material do substrato aderiu. Então, a gente tem uma segurança muito boa para falar que são coprólitos, só para mostrar as marcas de adesão, etc., ele rola ali, ele fica empanado e fica com essas marquinhas. E aí a gente viu que tem diferentes graus de arredondamento e desgaste. Alguns desses coprólitos a gente achou em canais fluviais, então eles estão obviamente mais desgastados, e outros coprólitos a gente achou no que a gente interpreta como sedimentos de leques aluviais, eles estão um pouquinho menos desgastados. E aí, olhando para o interior desses cocôs, a gente descobre um mundo totalmente novo aí, tentando estudar grãos de pólen, porque até então nessas rochas não tinha nenhuma evidência do que esses animais comiam, e até são sedimentos às vezes avermelhados, oxida tudo, a esporopolenina, né, o material do grão de pólen, não tem planta, etc., senão, exceto as marcas de raízes, e a gente pensou, nossa, mas esses grãos de pólen são geralmente resistentes, será que eles não aguentam o processo de digestão desses animais? E a gente tirou amostras do interior desses coprólitos e processou, fez a preparação normal para grão de pólen, e aí a gente achou toda essa variedade de coisas, né, dentro desses cocôs. Então, a gente tem essencialmente aqui grãos de pólen de efedra, são gimnospermas, pelo menos ali no Cretáceo, de tamanho pequeno também, arbustivo, herbáceo, etc. E basicamente, então, a gente tem uma noção que, aparentemente, eles tinham uma dieta diversificada de gimnospermas, mas era focalizado no grupo das gimnospermas, mas pela variedade de grãos de pólen que a gente encontra, talvez eles se alimentassem de vários tipos, várias espécies diferentes de gimnospermas. Esses aqui de baixo são esporos de fungo que provavelmente colonizaram o cocô depois que ele foi cocosado, vamos dizer assim, né? Então ele deve ser uma contaminação posterior aí, antes do soterramento dessa massa fecal. E a outra coisa, agora sim, para terminar, a gente vê, além dos grãos de pólen, a gente começou a achar também fragmentos de folha super processados. Então, vejam a barra de escala aqui, ó, são tamanhos pequenos, esse fragmento de folha, etc. E aí, só para terminar isso, e o que é tão legal a gente tem materiais tanto material, etc., mas ao mesmo tempo vão surgindo novas perguntas. Então, por exemplo, se um bicho desse não mastiga direito o alimento, as folhas, etc.,
como que saía nas fezes ali, pode sair um fragmento tão processado, tão pequeno, etc., se ele não tinha essa capacidade de processamento, pelo menos pelos dentes que a gente recupera desse material. Então, a gente começa a pensar agora numa coisa assim, como eram os processos de digestão desses animais, etc., são perguntas aí para o futuro que vão surgindo com o desenvolvimento do trabalho. Era isso, pessoal, então falei meio rápido, mas basicamente isso que eu queria mostrar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Agradeço aí a todos pela atenção e se tiverem perguntas, dúvidas, angústias, a gente pode conversar aí. Então, professor, tem algumas perguntas. A galera perguntou bastante. A primeira pergunta é a minha, na verdade. Eu Ok. queria saber, assim, como é que faz para determinar qual é a cor do dinossauro quando a gente faz essas ilustrações gráficas? Uhum. É um assunto muito interessante. Óbvio que, de maneira geral, os tecidos moles não se preservam. Em casos excepcionais, você pode ter ali alguma coisa que seria o tecido mole mineralizado ou substituído por algum outro material que confira uma resistência, ele sobreviva aí à diagênese, etc., ou isso até ocorre às vezes durante a diagênese. Então, como eu mostrei o material de pele preservado, obviamente que se eu for olhar a composição química, não é mais a pele ali, né, obviamente. Então, o mesmo acontece com a cor, então, a gente não sabe exatamente, tá? Então, são interpretações, etc. Você pode procurar muitas na internet, você vai ver cores, às vezes, espalhafatosas ali, o cara tá listado, amarelo, roxo e tal. Nada impede, mas pelo que a gente observa hoje de répteis e tal, é meio complicado, a gente não tem muito isso daí, né? Mas, beleza. Aí, só que tem, de uns anos para cá, talvez uns 15 anos para cá, não vou lembrar de cabeça, assim, alguns dinossauros, eles apresentam penas, esses dinossauros terópodos, esses carnívoros que estavam evoluindo para as aves aí, eles apresentam penas. E aí você tem a estrutura da pena, ela é um material um pouquinho mais resistente, feito de um material um pouquinho mais resistente, e ela, às vezes sobrevive ali ao processo de fossilização. Então, os dinossauros são encontrados com as penas mesmo, fossilizadas, mas estão preservadas. Acontece que ali na base da pena tem um tipo de estrutura que a gente chama de melanossoma, e é uma estruturazinha microscópica e ela é responsável por dar cor às penas. Então, o pessoal começou a estudar as aves recentes, com cores de penas diferentes, e ver que esses melanossomas, eles mudam de forma, e meio que cada forma, o conjunto de formas, confere uma cor característica para as penas. Então, veja, nesse caso muito específico, não é o caso dos saurópodos, a gente não tem registro de penas em saurópodos, tem nos dinossauros terópodos, é a grande maioria de animais que têm penas, pensando aí nos dinossauros, e aí muitas desses melanossomas indicam que eram cores escuras, preta, marrom, tal, alguma evidência de cores bege, etc., também tem aparecido, mas essencialmente seriam cores mais escuras, essas penas mais escuras, pretas, marrons, etc. Tem alguma coisa que indica pena branca, essas coisas, mas e é muito interessante, porque às vezes o cara analisa ali melanossomas de várias partes do corpo e você vê que tem um padrão diferente. Então, nesse caso específico, dá para a gente saber a cor, mas é a cor da pena e só dos terópodos ali, de alguns terópodos, né? Eu não sabia, incrível. É bem complicadinho, real, né? Saber das cores exatas, né? Sim, mas ao mesmo tempo é maravilhoso que pelo menos para alguns você consegue ter uma noção assim, nossa, ele devia ser dessa cor aqui e não dessa outra, né? Pelo menos a pena, é muito interessante isso. Sim. E a próxima pergunta é do Rian Figueiredo. Ele perguntou qual a importância dessas cavidades nos ossos, né, para a circulação de algum fluido, presença de veias e etc.
Rian, né? Rian, essa pergunta ela é boa e essas cavidades e pneumatizações, primeiro, por incrível que pareça, confere uma maior resistência mecânica, aparentemente, até por trabalhos vindos da engenharia, etc., indicariam isso, do que um material mais maciço e compacto, tal, né? A segunda, diminuição imagina para um bicho desse precisar ou aumentar 1 tonelada de peso por ano, ganhando 1 tonelada, você tem que ingerir muita folha ali para ter matéria-prima para a construção do seu corpo. Se você puder evitar ali pesos mais material sendo agregado, já é uma boa saída também. Então, eu penso também que, vamos dizer assim, menos coisa para você construir. E o que tem ganhado destaque nos últimos anos, uma linha interessante também, é que essas cavidades só um pouco mais complicado, porque muito provavelmente os dinossauros deviam ter uma respiração parecida com a das aves, que ela com sacos aéreos, etc. Então, o fluxo de ar segue um caminho, ele é bombeado ali, tal, passa pelo pulmão e sai de novo. E a gente consegue ver isso, uma diferença, uma ave consegue cantar e respirar ao mesmo tempo, né? Coisa que a gente não consegue fazer. Então, um fluxo diferente. Então, alguns paleontólogos consideram que essas pneumatizações são também regiões para aumento de um espaço interno e para o desenvolvimento desses sistemas de sacos aéreos. Ok? Então, uma linha está bem na moda hoje, tal, algumas pessoas trabalhando com isso. Então, eu acredito, se eu fosse apostar, que ela tem múltiplas funções. Então, eu acho que nenhuma dessas que eu falei elimina a outra. Então, são essas as hipóteses, os pensamentos, as linhas de investigação que o pessoal tem trabalhado nos últimos anos. A próxima pergunta é do Magno Augusto. Ele pergunta: para o final, não envolve dinossauro, mas fósseis em geral, em trabalhos de campo, né? Caso um geólogo encontre um fóssil rolando, que não seja um CIT. Ele pode recolher esse material e levar para casa? Então, teoricamente não, eu não recomendo que você faça isso, porque o que acontece? Você pode até tentar fazer isso com a melhor das intenções, etc. Se você for pego no caminho, você já está no sal. Porque o que vai acontecer? Os fósseis são patrimônio da União. Então, mesmo os fósseis que eu coleto, o que eu faço? E eu tenho que explicar isso muito bem, é meu dever, porque eu trabalhei no DNPM antes, então eu fazia esse tipo de procedimento burocrático para os meus colegas paleontólogos na época que faziam esses pedidos. Então, no Brasil tem uma legislação, coloca os fósseis como patrimônio da União, mesmo que ele esteja rolado, ele continua sendo um fóssil e continua sendo patrimônio da União. E aí o que vai acontecer? Para você fazer a coleta, você tem que pedir ali para o DNPM, agora a ANM, mudou, né, de nome, uma autorização, uma comunicação que você vai fazer dizendo aonde você vai, eu digo aonde eu vou, com quem eu vou, quando eu vou, etc., e se eu coletar alguma coisa, onde eu vou deixar, que é na UNB, na Universidade de Brasília. Aí, você está ali amparado por essa legislação. Se você não fizer isso e alguém te parar com o fóssil, você pode ter um problema sério, ok? Porque o cara pode pensar que você está fazendo coisa. Cadê sua autorização para ter coletado tal? Então, não recomendo que você faça isso e, óbvio, não leve para casa. O melhor a fazer é entrar em contato com uma universidade mais próxima, a própria ANM, para reportar esse caso, etc., né? Óbvio que às vezes assim, putz, cara, eu tive que pegar porque estava lá rolando no meio da chuva, estava passando água por cima, etc. Sei lá, tive que levar para casa, mas aí não fique com ele em casa, ok? Se você for pego com isso, é a mesma coisa que você pegar um computador da universidade e levar para casa. Ele não é seu, ele é patrimônio da União, é quase a mesma coisa. Tá? Então, só isso. Se tiver que tirar do lugar por algum motivo, ele estiver correndo risco de destruição, depois contata alguém, ou de preferência agora o DNPM, se explica, olha, estava com esse problema, sim, trouxe, mas o que eu faço com isso agora? Ok? Aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo Franco, eu não sei se eu entendi direitinho, porque está um pouco confuso, mas ele fala, né, que ele pensa que
fossilização seja quase que inexistente. Aí ele pede desculpa por perguntar e ele já vai falando mesmo que em questão do tamanho dos menores, do titanossauro, isso chamou a curiosidade dele. Atualmente, a grande maioria das aves inexistentes são muito pequenas, né? E aí ele pergunta: há informações sobre esse tipo de animal? Qual é a base de alimentação dos carnívoros? Uhum. Tá bom. Deixa eu ver se como que era o começo da pergunta, eu já esqueci da fossilização, né? Isso. Olha só, Rodrigo, o seguinte, nesse caso, a fossilização, o que acontece com esses ossos? Eles são formados entre aspas, de um mineral, um tecido biomineralizado, e ele é muito parecido com o que a gente conhece da hidroxoapatita, então fosfato de cálcio. O que vai acontecer quando esse bicho morre? Os nossos dentes são assim, os nossos ossos são assim também. O que vai acontecer com esse bicho quando ele morrer? Esses tecidos moles, pele, músculos, tendões, os órgãos, coração, pulmão, essas coisas, vão desaparecer, ou consumidos ali por predadores, etc., ou vão realmente desaparecer, vão se decompor, e eu vou ter os ossos. Então, já tem um grande passo aí que ele já está mineralizado, é um material mineralizado. O que pode acontecer é que depois que ele é soterrado, etc., fluidos ali, basicamente água, ou portando ali íons dissolvidos de carbonato, de sílica, por exemplo, podem impregnar esses ossos. E aí eu vou ter um endurecimento ainda maior e um potencial de preservação ainda maior. Mas tem que ser no ponto certo. Às vezes ele começa a crescer nesse tecido esponjoso do osso, ele estoura o osso de dentro para fora, porque o mineral vai crescendo ali, estoura. E às vezes a gente pega ossos desse tipo e ele está quebrado, ou você faz um corte nele para algum tipo de estudo, e você vê que esse tecido esponjoso está todo preenchido por minerais. Ok? Às vezes o próprio osso pode ser substituído. Então, eu tenho casos esse que eu mostrei, essa escavação em Marília, os ossos estão pretos, ele foi substituído ou pelo menos, se não totalmente, parcialmente substituído por carbonato, ele não é mais a hidroxoapatita, agora ele é CaCO3, um carbonato de cálcio, mas ele ficou com o mesmo formato, aquela coisa toda, então eu tenho vários tipos e potenciais aí de fossilização. Aí, com relação ao bicho pequeno, né, esse titanossauro pequeno, é interessante porque ele ocorre na Romênia e as indicações geológicas, ali estudando sedimento, etc., sugerem que era uma ilha, então seria aquele efeito de nanismo de ilha, o bicho teoricamente era grande, mas ele ficou numa região ali restrita, geograficamente falando, e ele tende a ter um nanismo ali, ele ficou pequenininho para um saurópodo nessa... E dos carnívoros, bom, a gente tem ali evidências... marcas de dentes de dinossauros carnívoros em ossos, às vezes de saurópodos e outros dinossauros herbívoros, a gente encontra isso, e a gente encontra coprólitos de dinossauros carnívoros com fragmentos de ossos, etc., mas aí é mais difícil dizer o que ele estava comendo. Provavelmente eram dinossauros, mas eu não sei, é um fragmento detonado, moído e já digerido por ácidos, etc. Então fica muito difícil saber qual era o osso e muito mais difícil ainda de saber de qual dinossauro, qual espécie. A última pergunta que a gente tem é do José Carlos. Ele pergunta: diante de conflitos envolvendo pesquisadores e metodologias diferentes, você acha variável restringir pesquisas que não adotem levantamentos tafonômicos, sedimentológicos e estratigráficos antes da coleta? Desculpa, qual que é o nome José Carlos. José Carlos, olha só, é complicado isso, depende da situação, etc., e às vezes depende de que fóssil você está coletando. Por exemplo, essa coleta que eu fiz o perfil estratigráfico todo, a gente coletou amostras, tal, a gente fez um esquema que é muito parecido com a da arqueologia, quadriculou todo o terreno ali, em quadrículas de 1 metro, e eu peguei cada osso daqueles lá que eu mostrei na foto ali, a gente tirou dezenas de ossos, costelas, vértebras, etc., cada osso eu fui com a bússola anotando a posição que ele estava e depois no mapinha, etc., então em relação ao norte, etc., porque realmente a hora que você tira do osso do afloramento ali, você perdeu informação, se você não anotou isso, não fotografou, etc., você perdeu essa informação.
Depende muito, assim, e é muito complicado você ficar falando, às vezes, então, sei lá, você vai coletar um inseto fóssil, não tem muito porque você achou ele isolado, ficar anotando essas coisas. O ideal é que aconteça, mas aí você não perdeu tanta informação assim. Depende muito da pessoa, do estudo que ela vai fazer, etc. Mas eu sou a favor de que o máximo de informação possível seja coletado. Às vezes você fala, não, sei lá, não coletei essa informação, não precisa, mas aí, sei lá, surge uma nova técnica, alguma outra coisa, você fala, putz, agora eu podia ter essa informação, e ela já não está mais presente, porque você tirou do local. Então, é complicado, assim, mas, em geral, não sei, assim, e às vezes você pode ter casos, chegar alguém e falar assim, até referente à pergunta anterior, imagina, alguém coletou por algum motivo, sei lá, o fóssil estava na família e passa do avô para o pai, para o neto e tal, e o cara fala assim, não, eu acho que isso aqui tem uma importância científica, vou tentar passar para alguma universidade, alguma coisa assim. Você recebe o fóssil, aí o cara vai falar, veio daqui. E você fala, putz, da onde exatamente? De que camada, de que localidade e tal? Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o conhecimento, pelo menos alguma coisa. Imagina que tivesse alguma coisa interessante nesse exemplar, então você não vai estudar, etc., por causa disso. Também, né, é meio assim, né, ser muito radical nisso. Ou então o caso até mesmo em grandes museus, tem muito fóssil, às vezes em gaveta, que pessoas que já até morreram, coletaram, e ficou lá nas gavetas, não foi nem preparado, e às vezes, dependendo da época, se pensar 50 anos atrás, as informações que eram coletadas, as preocupações eram outras, e aí você vasculhando gavetas de museus, e isso acontece direto, todo ano tem uma história dessa, o cara estava vasculhando lá a gaveta, achou isso aqui, achou interessante, estava classificado como tal coisa, foi ver a outra, e às vezes dá um trabalho super legal, de pesquisa super legal, e muitas vezes a informação se perdeu. Então, eu também acho que o ideal é coletar toda a informação possível, mas nessas situações você também não pode desprezar esse material que você tem, apesar de não ter informação de localidade, nível estratigráfico, etc. E seguindo essa linha de raciocínio ainda, o Magno colocou mais uma perguntinha, né? Então, Ok. aonde que a gente faz para entregar esses fósseis, né? Onde que é recomendado que, por exemplo, um geólogo que entrega os fósseis porventura tenha um em casa, que ele queira entregar, qual é o melhor local para ser entregue esses fósseis? Ok, você vai ter que, dependendo de onde você estiver, o ANM tem aqui em Brasília a sede, praticamente em cada estado tem, agora acho que eles mudaram a superintendência, entra em contato, pega o site lá, no site tem os contatos, vê o que fica mais perto de você, não sei se você está falando de Brasília ou não, vê o que fica mais perto, ou uma universidade que já tenha um corpo aí de pesquisa com isso daí, se tem um lugar, alguém que vai estudar, o material vai ficar guardado. De qualquer forma, a universidade vai ter que reportar isso para a ANM, porque é um fóssil que chegou ali sem ter uma autorização de coleta, uma informação de coleta vinculada à ANM, né? Então, vai ter que fazer esse meio de campo em algum momento. Então, acho que essas duas opções. Surgiu mais algumas perguntinhas aqui. O Sem problema. Almezina, não sei se estou falando certo, Almezina Fonseca, ele pergunta: o som do dinossauro foi inventado? Não sabemos, é interessante também, porque se você for pensar evolutivamente, esses dinossauros, eles estão, aves, a gente pode chamar assim de dinossauros que não se extinguiram, é um grupo de dinossauros muito modificado, não tem nada a ver com esses que a gente via no Cretáceo, que não se extinguiram e vocalizam muito, né? E vamos dizer assim, relacionados aos dinossauros estão de espécies viventes, além das aves, a gente tem os crocodilos, jacarés, etc., estão lá na basezinha ali, né, na ramificação, saiu o dinossauro para um lado, e pterossauro, e para o outro os crocodilos, que resultaram nos crocodilos modernos. E a gente vê que os crocodilos não são exatamente cantores, mas produzem uma vocalização ali, uns sibilos, às vezes, dependendo se ele está tentando atrair fêmeas na cópula, ele faz sons diferentes, etc. E
muito provavelmente, dinossauros não deviam cantar como aves, mas deviam fazer algum som desse tipo, até pensando nesses grupos que vocalizam de alguma forma. Então é isso, mas como faltam os tecidos moles, etc., a gente não tem noção do que som eles faziam. Óbvio que tudo no filme, ou nos filmes que a gente assiste, são inventados, tá? Então... E a Cristina também, seguindo na linha de raciocínio de entrega de fósseis, ela pergunta, né? E se o fóssil ele for estrangeiro, ganha de presente de outro país, entrega onde? Olha só, e aí ela ainda pergunta se o fóssil for comprado pelo meu pai, tipo, antes de nascermos, tipo, de uns 60 anos atrás. Gente, tem que falar assim, ó, foi comprado por um amigo meu, e não sei o que. Não fala essas coisas, não. Olha só, no caso do fóssil estrangeiro, até já, quando eu estava na NM, no DNPM, às vezes tinha que ir para São Paulo, porque chegava fóssil do exterior, o pessoal aqui no Brasil comprava, e aí parava lá no Correio, a Receita Federal parava, eles me davam autorização para abrir, eu tinha que abrir a correspondência e ver quais eram os fósseis. Então, vou te dar a mesma resposta que eu fazia ali. É o seguinte, abria, via que o fóssil não era brasileiro. Primeira coisa, é um fóssil nacional brasileiro que saiu por algum motivo ilegalmente, está voltando agora tentando esquentar o negócio, etc. Não pode, não tem jeito, tal. A primeira coisa que você tem que ver é essa. No caso de um fóssil estrangeiro, existem países que permitem a comercialização. Outros países não permitem. Então, por exemplo, uma vez teve caso de material da China, e eu sei que a China não permite, mas o material, na nota estava dizendo que o ovo, eram ovos, tal, o material era da China, mas foi comprado nos Estados Unidos, num site norte-americano. Nos Estados Unidos é permitida a venda, mas o da China não é. Então, você fica assim, poxa, você está com material de um país, a legislação brasileira não fala muito disso. Naquele caso, deixa eu entrar ou não? Fala, não posso, eu como servidor público, estando fiscalizando aqui, não posso deixar entrar, porque eu sei que está falando, a informação que tem, está falando que vem de um país que não permite a venda. Mas tem países que permitem, a Alemanha parcialmente, a Inglaterra, etc., até nos Estados Unidos tem. Se for material de lá e tiver com nota fiscal, procedência, essas coisas, não é da conta de ninguém aqui no Brasil, tá? Então não tem muito problema. No caso de um conhecido distante, etc., que passou o fóssil, blá, 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 chega e fala, olha, só tomei conhecimento agora, porque muita gente realmente não tem esse conhecimento, né? Às vezes até a gente na graduação em geologia, sou formado em geologia também, você vai lá, rocha sedimentar, opa, achei uma folha aqui, putz, e aí, posso pôr no bolso? A gente faz isso na graduação, né? Eu admito que fazia, desconhecia a legislação, etc., essas coisas, eu falei assim, não, agora tem que devolver, eu boto na universidade ali, com material didático, etc., essas coisas. O mais grave mesmo é você ser pego ali com a boca na botija, né, ou transportando, ou tentando vender, tal, isso aí realmente é grave. Agora, se está ali, por algum motivo está ali, você fala assim, olha, tomei conhecimento da situação agora, que não pode ter, tal, comunica o DNPM, de novo, ou uma universidade, e se você quiser entregar o material, você entrega, tranquilo. A última pergunta agora, que é do Paulo Rossi, ele pergunta, se essas espécies que apresentam o pescoço alongado, podemos submeter que a vegetação jurássica seria de maior porte ou não tem nenhum tipo de relação? Então, não exatamente. Eu acho que o brachiosauro, aquele lá que fica com o pescoço na vertical quase, cabeça a uns 15 metros, não tem muito sentido pensar num bicho desse desenvolver um pescoço tão alto, tão comprido, e fica naquela posição, e ele comer vegetação rasteira ali, né, pastar na vegetação rasteira, não tem sentido. Então, acho que esses bichos ficavam uma posição normal ali, tranquila, e alcançavam as folhas mais altas, e a galera ali de baixo se virem aí para comer o que vocês estão aí de baixo, né? Então, esse é um tipo de alimentação. Outros a gente vê realmente que
que muito provavelmente, entre aspas, pastavam ali. O problema é que não existia grama na época, no Jurássico, então nem pensar as gramíneas que a gente conhece hoje e tal. Então a gente tem que pensar nessas gimnospermas arbustivas, pequenas, de pequeno porte, médio porte e tal. E um bicho desse, mesmo com o pescoço na horizontal, vai ter aí o crânio vai estar o quê? Dependendo da espécie, 2 metros de altura, até mais. E existem algumas hipóteses também que talvez eles conseguissem ficar em pé. Então, imagina ali com as duas patas de trás apoiadas e a cauda formando um tripé. Aí o bicho vai lá para cima. Óbvio que tem várias adaptações fisiológicas ali para que isso fosse possível. Então, imagina, às vezes a gente fica ali deitado, sentado, levanta, de repente dá aquela tonturinha e tal. Então, imagina um bicho desse aí com um pescoço de, às vezes, 8 metros, está na posição horizontal, beleza, o sangue está bombeando, né, o coração está bombeando sangue ali e tal, está tranquilo, está chegando na cabeça dele, aí ele inventa de ficar de pé. O que tem que acontecer, que adaptações ou esse bicho tem que ter para que ele não desmaie, por exemplo. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, mas não é descartada essa hipótese, ele ficar nessa posição e tal, mas assim, não tinha, a gente já tem ali no Jurássico as plantas com flores, né, as angiospermas vão surgir ali, né, no final do Jurássico, início do Cretáceo, mas pela evidência que a gente tem dos coprólitos, etc., é que os saurópodos em geral se alimentavam ali basicamente de gimnospermas, um pouquinho de samambaia, também tem alguma coisa que dá para inferir ali e tal, mas aparentemente eles não comiam as plantas com flores, né, as angiospermas. Então, mas tinha de vários tamanhos, ok? Então, desde plantas bem altas, até plantas mais baixas, rasteiras, etc. Surgiu aqui uma pergunta assim, que é bem interessante. A Milena Maria ela pergunta: esses dinossauros com pescoço grande, eles armazenam água? Armazenam água, tipo assim, que nem um camelo, será? Deve ser Acho que alguma coisa. seria. Nossa, não dá para saber. Não sei te dizer. Eu tenho, é meio, né, parece uma fixação com o cocô, mas não sei se vocês repararam quando eu mostrei aí os coprólitos, que você fala assim, nossa, um bicho aí de, sei lá, 15 metros, 20 metros, achei o cocô fossilizado dele, parece que é uma montanha, assim, né, dá para cobrir um carro assim de cocô, mas não sei se vocês reparam, são bolinhas bem pequenas ali, e talvez ele fizesse bastante, mas em bolinhas tal, e eu não sei se dá para fazer uma correlação, eu tenho estudado isso um pouco tal, se, por exemplo, bebiam água ou não, etc., e por formar bolinhas assim, etc., talvez tem uma sugestão aí que eles não ingeriam muita água, então a gente não pode generalizar isso, mas óbvio a gente está eu peguei essa informação estudando mamíferos recentes, dando uma olhada nas fezes de mamíferos recentes. Então, bichos que têm aí, vivem, as fezes saem mais secas por conta de pouca água, etc., tende a sair em bolinhas, etc., até um estilo vamos dizer, processamento e digestão desse material. Então, não sei, será que eles tinham que comer, por exemplo, só estou viajando na maionese aqui, será que eles tinham que comer tanta vegetação por dia para suprir as necessidades calóricas, etc., que eles tiravam toda a água dos vegetais que comiam, ou eles efetivamente bebiam água? Não sei, acho que as duas possibilidades estão em aberto ainda. Eu penso nessas coisas, mas não sei se dá para resolver isso, ok? Então, professor, encerrar as perguntas, né? Eu quero só pedir para o pessoal para colaborar mais uma vez, né? Não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever, toda aquela história que todo mundo já sabe que tem no YouTube, para que assim, né, o YouTube entenda que se trata de um conteúdo que seja relevante e ajudar a gente na divulgação científica aqui no Brasil, né? Professor, Uhum. eu quero agradecer, assim, em nome do grupo. Muito obrigada pela sua contribuição, essa disponibilidade que o senhor teve aqui. Espero que a gente faça novas parcerias, porque é muito bom Ok. trabalhar com o senhor. Uhum. E eu quero lembrar vocês que na próxima semana a gente vai ter também uma live que é sobre caverna no Distrito Federal, que é do Guilherme Vendramini, né, vulgo Minhoca, um ex-membro do Gregel.
E é isso. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Professor, mais uma vez, obrigada. Ok, obrigado a todos, então, pela atenção, obrigado de novo vocês do Gregel pelo convite, estamos aí à disposição. Muito obrigado.